Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trouxe aqui para vocês um áudio relatando a minha experiência com o notebook Dell. Eu já tive vários computadores, gente, e principalmente laptop. Laptop eu tive 6 ao longo de 12 anos. Eu trouxe algumas ideias aqui, algumas reflexões, principalmente para quem pretende comprar um laptop Dell e especificamente o modelo que eu comprei, que ainda é atual, bastante atual, na verdade, que é o modelo Inspiron 15 Série 5000, né, ou similar. Primeiramente, gente, é importante que você saiba que essas marcas, HP, Dell, Asus, etc., são apenas marcas, né? Elas levam o prestígio pelo nome, né, por serem uma marca em si, mas o que faz o computador, um laptop ou um computador, né, ser bom, não é a marca em si. É a mesma coisa em relação a um celular, né? Na verdade, essas marcas, elas têm muito prestígio, né? Especialmente, né, as que têm muito prestígio, isso não significa muita coisa. Você pode ter, por exemplo, tem marcas como Lenovo, como outras marcas menos conhecidas, menos prestigiadas, né, com laptops com uma configuração melhor do que, por exemplo, Dell, até do que, por exemplo, um Macintosh, né, que é o mais prestigiado de todos aí, né? Eu nunca tive interesse de comprar esse tipo de nem telefone, nem laptop Mac, porque principalmente para o meu trabalho, por causa do meu trabalho, né? E eu prefiro trabalhar com o modelo Windows, já estou acostumado há muito tempo e tem algumas incompatibilidades aí de software, então eu nunca quis arriscar. Eu prefiro o mesmo modelo Windows. Sobre o Dell, sobre esse laptop, o meu, mesmo que você compre um Inspiron 15 dessa série, pode ser que varie a configuração, gente. Então vocês têm que observar. Eu preciso de um computador muito eficiente, porque eu trabalho, eu sou revisor de texto, eu abro documentos muito pesados. Às vezes eu abro no Word um arquivo de 300 páginas carregado de gráficos e de figuras, de tabelas. E eu percebi, trabalhando em outros laptops, que travava o documento. E já aconteceu, por exemplo, depois de eu passar 8 horas trabalhando em cima de um documento, me esquecer de salvar, por exemplo, de eu perder todo o meu trabalho por um erro relacionado a ligado à configuração do computador, né? Às vezes o material era muito pesado e aí o computador não suportava e aí travava e eu perdia todo o meu trabalho. Gente, isso já aconteceu muitas vezes. Eu tive de fazer tudo de novo. Então eu sempre procurei um laptop que fosse bacana nesse sentido, né? E uma característica muito importante para isso, né? Pelo menos aqui em relação ao meu trabalho, para quem trabalha com texto, com gráfico, com esse tipo de coisa, é a memória RAM. Eu acho que é um dos principais fatores a observar, né? Gente, uma memória RAM de 4 GB, como a maioria dos computadores aí que você encontra para venda, não é uma memória boa, né? O que isso significa dizer que não é boa? Essa memória vendida varia no mercado de 4 a 8, geralmente, os computadores mais populares, né? É uma memória muito medíocre, muito ruim, muito mediana ali, né? Ou ruim mesmo. Então, se você, para o uso básico do dia a dia ali, para navegar na internet, abrir o e-mail, fazer coisas muito simples, você consegue usar esse tipo de configuração. Agora, para quem trabalha como designer gráfico, que precisa abrir editores de texto ou abrir, por exemplo, editores de imagem pesados, como Photoshop, esse tipo de coisa, ou para quem pretende jogar no laptop, esse tipo de configuração, você vê um laptop aí 4 GB, 8 GB, sai correndo, porque isso daí não vai atender a, a sua necessidade, né? Então já começa por aí. Mas você pode também comprar um desses laptops e depois colocar uma memória para expandir. O computador vai ficar um pouco mais rápido, né? Mas isso também vai depender do processador, gente. E tem que verificar as configurações do computador.
E às vezes não compensa. Às vezes pode ser que a memória tenha um custo elevado para determinada marca, né? Uma vez eu ajudei um amigo a instalar a memória RAM, uma outra memória RAM, o computador dele não tinha dinheiro para comprar outro, e ele só queria aumentar um pouco a velocidade, porque ele tentava abrir editores assim, ou mexer com coisa um pouco mais pesada, e travava tudo. E aí eu ajudei ele a instalar uma memória RAM, ele tinha duas entradas lá no computador dele, e DDR varia, gente. Alguns modelos de DDR que são mais rápidas, as memórias, né? Que é melhor. Então você tem que ver a configuração direitinho aí. Não vou explicar nada disso técnico aqui, não. Mas eu ajudei ele a instalar uma memória. Ele ficou com 8 GB, o computador ficou realmente mais rápido e parou de travar, né? Então você tem que observar esse tipo de coisa. Para mim, mesmo no caso desse Dell que eu comprei, eu uso muito software, gente. Eu trabalho com editor de vídeo, editor de texto, eu guardo muita coisa no computador. Quando eu estou trabalhando, eu abro às vezes 10 páginas ao mesmo tempo, porque eu tenho que pesquisar, às vezes, em um banco de dados, determinados usos de vocábulos. Eu abro dicionários online, então, ou eu faço outros tipos de pesquisa, então ficam algumas páginas abertas do Google Chrome, que é bastante pesado, né? E também o Word, que carrega no momento ali, né, do processamento, uma grande parte do processamento está ligado ao Google Chrome, por exemplo, e ao Word. E então isso tem que ser muito bem observado, né? No meu caso, com 16 GB de memória RAM, eu consigo fazer isso tudo. Então, esse Dell, ele funcionou para mim. Eu tive esse computador, eu falo tive porque eu já troquei durante 3 anos e foi bacana. Eu consegui trabalhar tranquilamente. Foi o único computador que eu não tive muitos problemas trabalhando com arquivos grandes, né? Ou mexendo com editor de vídeo. E muito rápido assim. Esse computador também, o que eu comprei, eu falo computador, mas né, gente, é notebook, laptop. Ele tem a tela dele que eu comprei era touchscreen e isso facilitava muito o meu trabalho, porque às vezes eu queria ampliar a tela ali para poder verificar alguma coisa específica ali da revisão. Então, o fato de ser touchscreen me ajudou muito. Depois desse computador, eu nunca mais deixei de comprar touchscreen. Então, eu gostei muito desse recurso desse computador. O que mais eu posso dizer para vocês? Eu vou falar sobre alguns problemas, né? Só para finalizar as configurações, o modelo do processador é Intel i7, né? Bacana, curti. E o HD do computador tinha, se eu não me engano, gente, 239 GB, né? E mesmo assim eu consegui. Hoje tem computador que você encontra com 1 tera, né? Então é muito espaço de memória. Eu consegui ocupar o espaço da memória do meu computador inteiro antes de trocar. Então, mas eu trabalho com muito arquivo, gente. Então, nesse caso, né, não foi muito suficiente para mim. E foi uma das razões de eu ter trocado de esse laptop. Problemas que eu tive ao longo desses 3 anos com esse computador foi o seguinte: vocês têm que tomar muito cuidado com o material. O meu computador, a parte de baixo do teclado, assim, meio feita de aço. Aço alumínio, gente, não tenho certeza, acho que é alumínio. Mas bastante resistente. Não era plástico, não. Mas a parte de cima da tela, principalmente a traseira, de material não muito resistente. Eu acho que plástico, né? E a abertura, o computador era muito grande, pelo menos o que eu comprei era um pouco grande, 15,6 polegadas Full HD. Quando eu abria, foi uma das primeiras coisas que estragou nesse notebook. Ele quebrou, gente. É muito comum que a abertura rompa, né? Que esses
principalmente quando o computador é grande, não é muito resistente. Isso aconteceu com esse notebook meu. Foi uma das razões de eu ter trocado, porque eu sempre abri bastante, já usei muito o computador, abria, fechava muito, e isso daí acabou danificando com o tempo facilmente, com 3 anos de uso, o computador. Então não é um computador muito resistente. Eu sou uma pessoa que viajo muito, que uso muito, 8 horas por dia, às vezes, o notebook, então preciso de uma coisa mais resistente. Hoje tem alguns notebooks de alumínio, assim, todo de alumínio, né? E esses sim são resistentes. Mas infelizmente eu ainda não encontrei um notebook desse touchscreen com configurações tão altas, né, tão boas assim. Então, depois que eu deixei esse computador, esse notebook, eu tive que comprar uma outra opção que não fosse de alumínio ou optar por uma opção com uma configuração mais baixa, sem o visor touchscreen, que para mim era algo fundamental. Uma outra coisa que quebrou foi a parte traseira da tela. De tanto abrir, além da, 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 da peça de abertura do notebook, quebrou a parte de trás, porque atrás da tela, dentro da tela, ficava uma peça ligada ao movimento da abertura da tela. E aí, como a parte que cobria, muito complicado explicar isso, mas enfim, a parte de trás da tela não era muito resistente, acabou forçando e quebrando, gente. Aí eu tive que comprar um protetor de plástico para colocar atrás para não quebrar mais. E eu fiquei usando o notebook um bom tempo. Depois disso, eu tive um problema com a bateria. A bateria dura muito pouco, isso não é um reclame só meu, pesquisando sobre esse computador, muita gente reclamou até antes de comprá-lo, eu sabia disso, e foi exatamente isso que aconteceu. A bateria durou muito pouco tempo, mas eu também confesso que eu sou uma pessoa muito desorganizada com esses usos aí. Eu fico com o computador, pelo menos eu ficava com esse ligado na tomada o tempo inteiro. Eu não desligava ali depois que a bateria carregava. Isso é um problema. Vicia a bateria e foi isso que aconteceu. E eu perdi a bateria. Né? A bateria parou de funcionar e o computador começou a dar um monte de problema por causa da bateria desligar sozinho. E depois disso eu tive um problema com no computador e não fora dele, com aquela pecinha de colocar o cabo, gente, que fica lá colada na placa-mãe. E não com o cabo em si. Eu pensei no primeiro momento que era o cabo, mas não era. Era a peça de conectar. Aí eu troquei o cabo, pensei que troquei por 3 cabos. Na primeira troca funcionou, depois de um dia começou o mesmo problema de novo. Depois eu troquei a peça na placa-mãe. Eu mesmo abri o computador e troquei. E funcionou por um mês. E depois eu comecei a ter o mesmo problema ao ponto de eu ficar com o computador, usando o computador num péssimo estado. Só para vocês terem ideia, eu tinha que colocar, parece que tinha um problema ali da sensibilidade, gente, da peça na placa-mãe. Então, quando eu conectava o cabo, eu tinha que colocar uma pressão ali para funcionar. Sem essa pressão, o computador não ligava. E isso foi um outro reclame que eu já vi sobre esse computador também. Além disso, o tinha a parte estética, né, da parte traseira que eu tive que mexer, e tinha essa parte da bateria. Aí, um belo dia, eu já estava cansado, apesar desse computador ter custado bem caro, foi mais de R$ 7.000 quando eu comprei, eu não sei quanto está hoje, mas eu decidi trocar, gente. E eu troquei porque, por exemplo, a bateria custava mais de R$ 400, o cabo eu tinha trocado 3 vezes, a peça de conectar o cabo na placa-mãe eu também troquei e adiantou, mas parece que era algum outro tipo de problema ali ligado à placa-mãe. E eu não ia pagar para poder arrumar e já estava cansado de todo o desgaste que esse computador me deu. Eu fui e comprei um computador novo. Então, assim, fica a experiência aí para vocês. É um computador com bom desempenho, mas ele é um computador frágil, né? Então, se você não viaja muito, se o computador fica dentro de casa, bacana. Agora, se você viaja muito, vai ter problema, gente, porque o computador não é resistente, esse laptop não é resistente, mas ele atende a demanda aí das características, né? Da configuração dele. A tela touchscreen dele é maravilhosa, isso daí eu gostei muito mesmo, né? E eu também acompanhei, assim, para finalizar aqui o áudio, um problema do áudio dele, né? Eu tive um pequeno problema com áudio. Eu gravo aqui no meu canal os vídeos em formato de áudio. E eu percebi
qualidade não é tão boa assim em relação a outros computadores que eu tive, até ao meu próprio celular, né? É isso. Levem isso em consideração para a compra. É um bom computador, mas tenham cuidado, né? Eu sou um pouco mais descuidado, eu viajo muito, então preciso de uma coisa mais resistente. Essa é a minha experiência aqui para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.